E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos continuar falando sobre números complexos. Como nós vimos na aula passada, i é a unidade imaginária, sendo que i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Existe uma operação importantíssima entre os números complexos na forma algébrica, a multiplicação. Vamos começar com esta operação. Nós temos i elevado ao quadrado igual a menos 1. Então, i é a raiz quadrada de menos 1. Vejam o primeiro exemplo. 2 mais 3i, que multiplica 1 menos i. Basta aplicar a distributiva. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos i, menos 2i. 3i vezes 1, 3i. E 3i vezes menos i, mais com menos, menos. 3i vezes i, 3i ao quadrado. Ficamos então com 2, menos 2i mais 3i dá mais i, e menos 3 vezes i ao quadrado. Se lembra que i ao quadrado é igual a menos 1? Então ficamos com menos 3 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Temos então 2 mais i mais 3. Resultado, 5 mais i. Vamos fazer outro exemplo. 2 mais i que multiplica 2 menos i. Nós temos uma soma vezes uma diferença. Sempre que tivermos uma soma vezes uma diferença dos dois números, nós temos uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 2 ao quadrado. E menos quadrado do segundo, i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, ficamos com 2 ao quadrado, 4, menos 1. Menos com menos, mais 1, 4 mais 1, 5. Vamos então generalizar. Se nós tivermos a mais bi, que multiplica a menos bi, temos a soma vezes a diferença. É uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, a ao quadrado, e menos quadrado do segundo, bi elevado ao quadrado. Bi elevado ao quadrado é o mesmo que b ao quadrado vezes i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, ficamos com menos b vezes menos 1. Menos b ao quadrado vezes menos 1, que é mais b ao quadrado. Então, se nós tivermos a mais bi, que multiplica a menos bi, o resultado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Você percebeu que sempre que nós multiplicarmos a mais bi por a menos bi, a unidade imaginária desaparece. Mas qual seria a intenção de desaparecer com a unidade imaginária? A racionalização. Veja o exemplo. Nós temos o número complexo z igual a 3 dividido por 1 menos i. Lembre-se que i é a raiz quadrada de menos 1. E sempre que nós tivermos uma raiz no denominador, temos que racionalizar. Para racionalizar, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Mas o que vem a ser o conjugado? É o próprio denominador com o sinal da parte imaginária trocado. Neste caso, o denominador é 1 menos i. Nós multiplicaremos então em cima e embaixo por 1 mais i. Vamos aplicar a distributiva em cima. 3 vezes 1, 3, e 3 vezes mais i, mais 3i. E embaixo temos 1 menos i vezes 1 mais i. É uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, menos quadrado do segundo, i ao quadrado, que você sabe que é menos 1. Então, menos com o menos do 1 vai ficar mais. Em cima temos 3 mais 3i, e embaixo 1 mais 1, que é igual a 2. Ficamos com 3 mais 3i dividido por 2. Podemos agora separar em duas frações. Escrevemos 3 meios mais 3 meios de i, que é a forma racionalizada desse número complexo. Outra parte importante é a potência de base i elevado a qualquer expoente. Vejam como fica. Vejam a sequência. I elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. I elevado a 1 é igual a i. I ao quadrado já foi definido, é igual a menos 1. Agora, daí para frente, i ao cubo, a gente começa a fazer operações. I ao cubo, podemos dizer que é i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é igual a menos 1, ficamos com menos 1 vezes i. Daí para frente, i à quarta vai ser igual a 1, i à quinta i a sexta menos 1 e assim por diante.
Então, se nós tivermos i elevado a um expoente n relativamente grande, nós vamos substituir esse expoente n pela letra r. Mas o que vem a ser r? R é o resto da divisão de n por 4, como nós vamos ver daqui a pouquinho no exemplo. Uma consequência é que sempre que você somar i elevado a 4 expoentes consecutivos, o resultado é zero. Veja só, i elevado a n mais i elevado a n mais 1 mais i elevado a n mais 2 mais i elevado a n mais 3 sempre será igual a zero. Vamos fazer uma conta com base i elevado a um expoente bem grande. Vejam a conta. Calcule o valor de i elevado a 1527. 1527 é um número relativamente grande. Para encontrar este resultado, basta dividir 1527 por 4. Dividindo 1527 por 4, encontramos 381. E o resto é 3. Então, nós vamos substituir o expoente pelo resto, que é 3. Ficamos com i elevado a 1527 igual a i elevado à terceira, que é igual a menos 1. E agora, nós vamos ver a representação do número complexo no gráfico cartesiano e a forma trigonométrica. Cai bastante no vestibular isso daí. Vejam a representação. O número complexo pode ser representado na forma algébrica por z igual a x mais y, ou na forma de par ordenado x e y. E como você sabe, um par ordenado representa um ponto. Vamos chamar esse ponto de ponto P, coordenadas x e y. Note que o ponto P está separado da origem por uma certa distância. Essa distância é chamada módulo do número complexo. Nós usamos a letra grega ρ. Para calcular o módulo, basta usar o teorema de Pitágoras. Notem que nesse triângulo retângulo, a hipotenusa é o módulo, é ρ, e os catetos são x e y. Usando o teorema de Pitágoras, temos ρ ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Tirando a raiz, ρ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo do número complexo é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Notem também que esse segmento OP forma com o eixo x um ângulo θ. Esse ângulo θ é chamado argumento principal do número complexo. Para encontrar, vamos usar um pouquinho de trigonometria. Se você notar bem, x é o cateto adjacente ao ângulo θ e ρ é a hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa, nós usamos o cosseno. Então, cosseno do ângulo θ é igual ao cateto adjacente, que é x, dividido pela hipotenusa ρ. E notem que y é o cateto oposto ao ângulo θ. E ρ é a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, seno. Então, o seno do ângulo θ é igual a y dividido por ρ, cateto oposto sobre hipotenusa. Achado o módulo e o argumento, nós podemos definir a forma trigonométrica. Vamos pegar o número z, x mais y. E vamos multiplicar e dividir pelo módulo, multiplicar e dividir por ρ. Você sabe que se eu multiplicar e dividir pelo mesmo valor, o resultado não se altera. E agora vamos colocar em ordem. Vamos colocar ρ na frente, multiplicando x mais y dividido por ρ. Separando, ficamos com ρ que multiplica x sobre ρ mais y sobre ρ vezes i. Lembram que x sobre ρ era o cosseno de θ e que y sobre ρ era o seno de θ? Temos assim a forma trigonométrica. Z é igual a ρ, que é o módulo, que multiplica cosseno do ângulo θ mais i vezes o seno do ângulo θ. Vamos ver um exemplo de como passar um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Veja o exemplo. Escreva o número complexo z igual a raiz de 3 mais i na forma trigonométrica. Este número z, raiz de 3 mais i, nós podemos enxergar como sendo raiz de 3 mais 1 vezes i. Então, raiz de 3 é o x e 1 é o y. Pode ser escrito na forma de par ordenado, raiz de 3 e 1. Para encontrar o módulo, fazemos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Substituindo x por raiz de 3 e y por 1, ficamos com ρ igual a raiz quadrada de raiz de 3 elevado ao quadrado
mais 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 1 ao quadrado, 1. 3 mais 1, 4, cuja raiz é igual a 2. Sabemos então que o módulo é igual a 2. Falta agora o argumento. Lembram das fórmulas? O cosseno do ângulo θ é x dividido por ρ. X vale raiz de 3 e ρ vale 2. Cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2. Seno do ângulo θ é y dividido por ρ. Y é igual a 1 e ρ, 2. O seno é igual a meio. Devemos então pensar qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. O ângulo é 30 graus, que pode ser escrito como π sobre 6 em radianos. Agora é só substituir na fórmula. Z igual a ρ que multiplica cosseno de θ mais I vezes seno de θ. Substituindo ρ por 2 e θ por π sobre 6, encontramos a forma trigonométrica. Z igual a 2, que multiplica cosseno de π sobre 6 mais I vezes seno de π sobre 6. Vale a pena salientar que o argumento deve ser colocado em radianos, ok? Existem 3 operações na forma trigonométrica muito importantes. Vejam as 3 operações. Vamos considerar esses 2 números complexos. Z igual a ρ que multiplica cosseno de θ mais I seno de θ. Módulo ρ e argumento principal θ. E W, alfa, que multiplica cosseno de beta mais I seno de beta. Módulo alfa e argumento principal beta. Vamos falar primeiro sobre o produto. Z vezes W. Como é que nós calculamos o produto? Nós multiplicamos os módulos, ρ vezes alfa, e somamos os argumentos. Ficamos com cosseno de θ mais beta e mais I vezes seno de θ mais beta. Vamos agora ver a divisão. Z dividido por W. Nós dividimos os módulos, ρ dividido por alfa, e subtraímos os argumentos, θ menos beta. Ficamos com ρ sobre alfa, que multiplica cosseno de θ menos beta, mais I seno de θ menos beta. E a última operação importantíssima é a potência. Z elevado a n é igual a ρ elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes o ângulo θ, mais I vezes seno de n vezes o ângulo θ. Então, nós elevamos o módulo à enésima potência e multiplicamos o argumento por n. Hoje falamos sobre números complexos. Vimos que I elevado ao quadrado é igual a menos 1, I é a raiz quadrada de menos 1. Vimos a racionalização, vimos o conjugado. Conjugado de A mais BI é A menos BI. Agora tome cuidado com o conjugado. Você só troca o sinal da parte imaginária. Se ele inverter, por exemplo, se ele pedir o conjugado de menos 3i mais 2, o conjugado será mais 3i mais 2. Você troca o sinal da parte imaginária. Vimos a forma trigonométrica e as operações. Nos vemos na nossa próxima aula. Estudem bastante. Até mais.